Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira, mais uma live nos bastidores da política. Hoje, dia 7 de abril. Já estamos aí no mês de abril. Já temos um novo prefeito, Vladimir, naquele impasse de renuncia, não renuncia, vai tentar uma vaga na Câmara Federal, não vai terminar o mandato, uma choradeira. Mas agora Frederico Paes já assumiu, Vladimir já renunciou e já está feito, agora não tem mais como voltar atrás. Vladimir pode até voltar atrás em não querer se candidatar a deputado, que não, claro que não, óbvio que não vai acontecer, mas vou retornar para a prefeitura é impossível, a não ser se ele se candidatar em 2028. Ele não pode se candidatar em 2028 ele não pode se candidatar. Então ele só pode, Vladimir só volta a ser prefeito de Campos em 2032. Se assim ele quiser e se assim a população de Campos o eleger. Porque em 2028 ele não pode ser candidato, porque ele foi eleito e reeleito e o mandato dele terminaria em 2028. Ele renunciou para ser deputado federal, para se candidatar a deputado federal, e hoje ele não é mais prefeito de Campos. Dito isso, a prefeitura, Frederico assumiu a prefeitura de Campos. Agora resta saber qual a independência que Frederico terá para conduzir a prefeitura de Campos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque dentro da prefeitura tem muita gente ruim, tem muita gente improdutiva, tem muitas pessoas ali para atrapalhar e tem muitas pessoas ali que são ligadas, claro, óbvio, ao prefeito Vladimir Garotin, que era o prefeito. Então, primeiro ponto que eu falo pro prefeito Frederico, depois que ele assumiu, eu não falei com ele ainda. Um prefeito Frederico, se você se deixar levar pelos nomeados de Vladimir, mas eu vou manter até a eleição. É muito tempo. A eleição é outubro. A cidade não pode ficar parada, porque você não tem como mandar em quem você não nomeou. Para você mandar, para você se afinar, você tem que nomear. Você tem que chamar, conversar, falar o que você quer e falar: olha, meu projeto político, a minha prioridade é essa. Qual é a prioridade do município de Campos? O município de Campos, o prefeito Vladimir Garotin, elegeu, se reelegeu e o transporte público piorou. Saúde. O prefeito Vladimir Garotin elegeu, se reelegeu e a saúde permanece a mesma. Deficitária. Falta de medicamentos, falta de insumos nos hospitais. Inaugurou um novo Ferreira Machado, só para inglês ver. Ao terceiro andar, relatos de que o ar não funciona e que as pessoas que estão lá estão sofrendo porque tem que levar ventiladores. Agora o tempo deu uma refrescada, melhorou, mas janeiro, fevereiro e março sofreram.
O HGG, Vladimir tapou o telhado do HGG, agora não chove mais dentro do HGG. Vamos falar sério? Isso é o mínimo, né? Consertar um telhado é o mínimo. Agora, as outras coisas? No HGG tem um diretor que é muito responsável, que é muito dedicado, que é Dr. Vitor. E Dr. Vitor se dedica integralmente ao Ferreira Machado. Mas Dr. Vitor não pode fazer milagre. Dr. Vitor, para entregar, ele precisa que atenda aos pedidos dele. Então, o prefeito tem que chamar essa equipe, conversar com essa equipe, e isso o Frederico sabe fazer. O Frederico sabe administrar, coisa que Vladimir não sabia. Tinha aí na campanha anterior uma tal da porca, né? A porca falou que tudo que Vladimir colocou a mão, ele quebrou. Realmente. Vladimir, na iniciativa privada, ele não conseguiu evoluir. Vladimir só conseguiu evoluir na política. Ele tentou a vida particular, tentou ser um empresário, mas todas as tentativas foram frustradas. E ele entrou para a vida pública. 2018 se elegeu deputado federal. 2020 se elegeu prefeito de Campos pela primeira vez. 2024 se elegeu prefeito de Campos pela segunda vez. E agora, 2026, ele vai tentar uma vaga para a Câmara Federal. O grande passe dele era ele tirar o pai para não ficarem dois garotinhos disputando uma vaga para a Câmara Federal. Vou ler alguns comentários ali para a gente entrar nesse tema. Amanhã tem uma pauta no Supremo Tribunal Federal que vai decidir, o Supremo vai decidir, o pleno do Supremo está desfalcado, mas tem lá 10 ministros que irão decidir se as eleições do Rio de Janeiro serão diretas ou indiretas. Se for direta, a população que vai decidir, sendo que não será uma coisa de uma hora para outra. Para se preparar uma eleição, o prazo mínimo 120 dias, 3 meses. E outra, cargo ao governo do estado são 2 turnos. Não acredito que nesse momento que o Rio vive, terá alguém que sairá das urnas com 50 mais um voto válido. Então, acredito que haverá segundo turno na eleição direta. Aí nós já estamos falando de agosto. Então, provavelmente, se a eleição for direta, o novo governador que a gente irá eleger para esse mandato, o mandato tampão será de agosto a dezembro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai governar por 5 meses. E quem for eleito vai poder se candidatar ao cargo de governador? Sim. Quem está no cargo pode se candidatar, não precisa se descompatibilizar, não tem prazo para descompatibilização. Então, quem ganhar a eleição para governador poderá sim, do cargo, concorrer à eleição em outubro. Vai ser governador, mandato tampão, mas vai poder disputar a eleição em outubro. Não sei, tenho dúvida se ele poderá se reeleger, eu acho que não, porque ele já foi eleito uma vez, mesmo por um mandato tampão, eu acho que impede ele de tentar uma reeleição para governador. Então ele vai governar agosto a dezembro, pode se candidatar em outubro para assumir em janeiro, então já fica direto. Agora, coloca ali para mim, por favor,
o Instagram para me ler alguns comentários, Billy, e depois eu vou pro Face. Para mim começar a falar aqui com os telespectadores e não parar mais, para não tirar meu raciocínio. Eu não posso deixar de falar com quem está me prestigiando. Xandão Farias é lá de São Francisco do Itabapuana. Boa noite, meu amigo Xandão. Xandão, assim que chegar a notificação da Yara, você me avisa que eu vou fazer questão de fazer a sua defesa e comparecer no dia da audiência, como eu já te prometi. Yara não gosta de crítica. Yara, ela quer usar o poder judiciário. Não é só Yara, não. A maioria dos políticos estão entrando nessa onda de querer calar quem denuncia, usar o judiciário como escudo para que não seja criticada. Então a Yara tá processando lá o amigo que eu não conheço pessoalmente, mas ele é lá de São Francisco do Itabapuana, Xandão Faria. E eu não gosto de injustiça. Eu não gosto de injustiça porque eu já sofri isso. Mas eu tenho condições de me defender. Eu tenho condições, se eu não conseguir resolver, contratar um advogado que resolva, como foi o caso de ir me socorrer ao Supremo Tribunal Federal. E vou até o inferno, que é um lugar que eu não pretendo nunca ir, mas vou até o inferno atrás dos meus direitos. Everaldo Coutinho, boa noite. Será que podemos ter esperança por uma campus melhor? Vai depender das ações do prefeito. Vai depender de como Frederico vai tocar a prefeitura. Se Frederico não tiver pulso firme para escalar a sua equipe e para começar a marca do seu governo, ele vai começar uma impopularidade, porque ele está começando. Ninguém pode exigir nada de Frederico. Ah, mas Frederico estava na prefeitura. Vice é igual estepe, fica lá na mala. Agora o pneu furou, Vladimir. Furou, saiu. Então o Frederico começou a rodar. Agora a gente vai saber se esse pneu vai caminhar ou se esse pneu... Como será esse pneu? Eu tenho uma grande expectativa. Saiu ali qual a pessoa que tinha falado comigo ali. Ô, Billy, presta atenção aqui, rapaz. Sobe ali no comentário anterior pra mim, Everaldo, eu tenho uma grande expectativa. Presta atenção em mim aqui, por favor. Deixa o celular. Eu tenho uma grande expectativa em Frederico. Sim, eu espero uma campus melhor. Vladimir saiu com uma grande desaprovação. O segundo mandato de Vladimir deixou muito a desejar. Muito a desejar. Vladimir se isolou, se encastelou e se afastou da população. Inaugurou para usar o marketing da prefeitura, para infrar a sua candidatura. Vladimir inaugurou parque ecológico que não existe. Vladimir inaugurou placa de Seascan, que se Deus quiser nunca vai acontecer, porque é desperdício de dinheiro público. Inaugurou colégio que não tem luz. Inaugurou muitas coisas que não existem. Não sei. A população que usa os transportes públicos, que usa a saúde pública, que tem seu filho matriculado na rede pública, essas pessoas sabem muito bem como está o governo municipal. Então, não adianta tapar o sol com a peneira. Quem tá ali na ponta, quem pega ônibus, quem vai para um posto de saúde, quem vai para um HGG, quem tem uma cirurgia para fazer, uma cirurgia que não é de emergência, uma cirurgia eletiva, esse sabe como é que tá. Há quanto tempo ele tá esperando? Quem tá aí que precisa fazer uma hemodiálise, porque lá o prédio lá do Ferreira Machado, do HGG, o anexo já tá pronto, eu não sei por que não funciona.
cabe aí o prefeito que assumiu aí, o Frederico, tomar pé. Por que o centro de diálise lá do HGG não está funcionando? A quem interessa que não funcione? A população não, porque a população precisa desse serviço. Então, eu tenho sim esperança que o prefeito Frederico irá fazer sim um bom governo. Bruninha, boa noite. Sobe. Fala, campista. Campista da depressão. Grande amigo, sempre está aqui presente também. Boa noite, Edmar e toda a produção. O presidente dos Estados Unidos desistiu de bombardear o Irã e acabar com toda a população hoje às 20 horas. Deu para de mais de 15 dias. Vamos colocar aqui sobre o Irã. Coloca aí o número 13. Não está ainda decidido. Depende de uma resposta do Irã. Quem está intermediando é o... Qual país está intermediando? É o Paquistão. Eu acho que é o Paquistão que está intermediando. Então, Trump anuncia cessar-fogo se o Estreito de Hormuz for reaberto. O Estreito de Hormuz é onde passa os navios que transportam 20% do petróleo mundial. É onde o petróleo da Arábia Saudita, que é uma dos maiores produtores de petróleo, que os Emirados Árabes, que muitos outros países produtores de petróleo, os navios passam pelo Estreito de Hormuz. E esse estreito está fechado. Fechado como, Edmar? Eles colocaram a madeira lá, colocaram um pedaço de pau e fecharam o estreito? Não. Um navio carregado de petróleo, ele, para se deslocar, ele precisa de seguro. Não só para a tripulação, não só para o navio, mas também para a tripulação. Qual a tripulação que vai aceitar fazer parte de um navio que vai atravessar o Estreito de Hormuz hoje, com a ameaça que o Irã diz que quem atravessar, ele vai afundar o navio? Quem vai pagar para ver? Então, só a ameaça do Irã já impede que os navios circulem por ali. E não tem como os Estados Unidos fazer nada, porque o Irã tem muitos mísseis e ele pode mandar míssil para lá, explodir um, explodir dois e ninguém mais vai. Por exemplo, seguradora não faz mais seguro de navio. E a vida não tem seguro que pague. Então, a tripulação não aceita embarcar em um navio para atravessar o Estreito de Hormuz. Por isso que o Estreito de Hormuz está fechado. Então, Trump concorda em um cessar-fogo de ambas as partes. Não é só os Estados Unidos que vão deixar de mirar o Irã, não. O Irã também não poderá mirar aquelas bases militares dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, principalmente nos Emirados Árabes, que sofreu muito com essa guerra. Os Emirados Árabes hoje vivem do turismo e o turismo se afastou de lá. Ninguém hoje tem coragem de ir para Dubai. Ninguém hoje, em sã consciência, tem coragem de ir para Abu Dhabi. Então, aquilo lá parou. Que a principal fonte de renda hoje dos Emirados Árabes é o turismo. O petróleo está em segundo ponto, que também está paralisado com o fechamento do Estreito de Hormuz. E muita gente vive do turismo nessas cidades dos Emirados Árabes. E está tudo parado. Então, a conversa hoje é: Trump propôs um cessar-fogo por 15 dias. Ali ele com a condição: abertura completa, imediata e segura do Estreito de Hormuz. Espero que o líder lá do Irã hoje aceite essa condição dos Estados Unidos para que o conflito lá não escale para um degrau superior. Pode tirar aí, B.
Então, respondendo ali ao amigo campista da depressão, é isso aí que estamos aí. O horário hoje encerraria o prazo que Trump deu às 21 horas de hoje. Mas sabe que 21 horas de Trump não é 21 horas marcadas ali. Pede lá pra produção trazer meu telefone, ô Billy. Próximo, sobe ali. Sobe. Antigamente ele me servia água aqui e ele não tinha vergonha. Agora ele tem vergonha de me entregar o celular. Como é que o mundo dá volta, hein? Fernando Cristiane. Fernandes. Boa noite, amigo. Um abraço, Cristiane. Nogueira, a cidade está abandonada. Esperamos por ter mudança, pois se manter as ideias do Conde Vrade, só Deus na causa. É o que nós estávamos falando. Campos Paparazzo. Boa noite, Edmar. Frederico disse dar continuidade da gestão de Vladimir. Continuidade, amigo, é que ele não vai dar um cavalo de pau. As obras que estão começadas, ele vai terminar. O que tem planejado, ele vai executar. Isso quer dar continuidade. Agora, não quer dizer que o governo dele será ruim como foi o segundo governo de Vladimir. Cabe a ele refletir e decidir. Então, o prefeito irá ficar amarrado com o Vladimir por fidelidade e amizade? Aí, meu amigo, era melhor ele nem ter entrado. Porque vai acabar politicamente com o nome dele. Ele vai sair, ele vai ficar na prefeitura por 2 anos e 8 meses e com certeza não terá chance de uma reeleição se ele não fizer uma boa gestão. Então, Frederico hoje está com a faca e o queijo na mão. Ele pode impor a sua administração ou ele pode deixar o pessoal ruim de Vladimir lá. Tem gente boa? Tem. Mas 90% não vale nada. Não vou seguir lendo os comentários. Vamos lá no Face, eu vou ler alguns comentários ali. Depois eu aumenta ali pra mim, porque do jeito que tá ali, meu filho, não dá pra ler, né? O Wendel Barcelo, boa noite. O William Alves do Campos Informa, um dos maiores sites de notícia aqui. Já foi chapa branca, mas eu acho que Vladimir deixou de colocar a moeda no cofrinho. E o editor-chefe do Campos Informa tá fazendo uma pergunta ali. Edmar, Marquinhos Bacelar saiu da oposição e se declarou independente. E disse que quer conversar com Frederico. Qual a sua opinião? Se ele quiser ajudar como vereador, tudo bem. Agora, eu acho que não tem espaço para Marquinhos dentro do governo. Não tem espaço. Essa é a minha opinião. Se ele quiser ajudar, levando demandas, trazendo problemas da população, tendo diálogo com o executivo, perfeito. Agora, não tem espaço, não cabe Marquinhos dentro da prefeitura de Campos. Então, que ele não seja oposição, mas Marquinhos nunca será governo. Deu para entender? Marquinhos não tem espaço dentro da prefeitura. Por falar em Marquinhos, semana passada agora foi o aniversário do irmão dele, Rodrigo Bacelar. E eu fiz uma matéria, fui até criticado. Poxa, Edmar, num momento desse, o número 9, você fazer matéria que Rodrigo tá comemorando seu aniversário em Bangu 8, eu falei, meu amigo, não foi eu que cometi os crimes, quem cometeu os crimes foi o Rodrigo. Eu denunciei, eu cobrei a ação, e não foi nem pelo que eu denunciei, sendo que eu, sem saber, mas pelo meu sexto sentido, lá atrás, quando ninguém falava nada, eu peguei uma foto dele com o TH Joias e soltava a matéria, ele com o TH. Tinha nada ligado a TH. Era notícias desfavoráveis a Rodrigo, mas eu vinculava.
Inclusive, ele até usou essa foto para falar com o juiz que eu estava perseguindo. Olha como as coisas acontecem. Lá atrás, sem saber que ele tinha envolvimento com o TH, eu só colocava a foto, mas não podia falar nada, porque eu não sabia. E foi descoberto. Eu denunciei as falcatruas que ele cometeu, enriquecimento ilícito. Isso sim, tem provas aí à vontade. E eu só coloca ali o do luxo na mansão de Teresópolis, onde ele cumpria prisão domiciliar, a passar o aniversário em Bangu 8. A matéria tá ali, Campos 360. Ela foi postada no dia 5/4, que foi quando o Rodrigo completou o aniversário. Olha, vejam bem, né? Aniversário que já foi comemorado na usina do Queimado, com vários artistas, escolas de samba, né? Baterias de escola de samba. Lotado. A usina do Queimado lotada. E hoje também não tem acesso. Tem que chegar lá pra querer prestigiar Rodrigo. Rodrigo, vim trazer um bolinho pra você. Não é assim que funciona em um presídio. Então lá só os advogados dele, que estão ali, que ele contratou, que podem ter livre acesso ali também dentro de um determinado horário. Agora, tirando isso, familiares que vão ter que fazer lá as carteirinhas, também não é chegar a qualquer hora. Então, o aniversário dele, eu acho que, não sei se a esposa dele esteve lá. Em Londres ela estava. Mamãe, eu quero mamar. Agora eu não sei se ela foi levar a chupeta para Rodrigo lá em Bangu. Aí, Edmar, você fica feliz em uma pessoa estar trancafiada? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Ficaria feliz se não houvesse corrupção. Ficaria feliz se o dinheiro público fosse bem administrado, se não fosse desviado. Agora, não tinha outro caminho. Como não tem outro caminho para Cláudio Castro. Não sei o que tá faltando para colocar Cláudio Castro na cadeia. Porque se a polícia quiser, se a Polícia Federal quiser, tem muitos motivos para colocar Cláudio Castro na cadeia. Então eu não sei por que Cláudio Castro ainda não foi para cadeia. Se vocês quiserem conversar, por favor, porta da rua, serventia da casa. Vamos continuar aqui, eu não vou ler mais comentário, Billy, porque tem vários assuntos aqui. Você tá interagindo com um amigo lá que vai entrar? Pergunta a ele se ele vai entrar mesmo. Liga pra ele aí. Liga pra ele e pergunta se ele vai entrar mesmo. E pra gente poder colocar ele, pra poder liberar ele. Tira essa porcaria do ouvido e preste atenção em mim. Campos, mais uma vez, nas páginas policiais. Foi convocado pra CPMI lá do... CPI? Não, pra... Agora não é CPI não, é do... Acho que é a comissão lá do... Não sei se é da Câmara ou do Senado. Convocou aí o filho do nosso secretário de saúde, Dr. Paulo Irano. Dr. Paulo Irano não tem nada com isso, óbvio. Só que é filho dele. O Ian. O Ian foi convocado para falar sobre envolvimento de uma lavagem de dinheiro. Fazer uma lavagem de dinheiro para tentar driblar o sistema financeiro, no caso do Banco Master. Coloca a notícia aí pra gente, número 2, tá lá no Campos 360 também. Coloca o número 2 aí pra gente ler. CPI investiga filho de secretário de Campos por elo com traficante e Banco Master. Investigação sobre lavagem de dinheiro aponta Ian Félix Irano. Ian é casado com uma campista.
é casado com um grande empresário aqui de Campos, Carlos Alberto. Carlos Alberto, o pessoal, quando fala de Carlos Alberto, comenta: Carlos Alberto, dono da Estácio. Não, ele não é dono da Estácio. Ele é dono do prédio onde a Estácio, a Universidade Estácio, aluga e está instalada. Então, Ian Félix Cirano, como peça-chave em esquema financeiro envolvendo o narcotraficante Oliver Ortiz. Sobe ali. É a Comissão Parlamentar de Inquérito mesmo. A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a atuação do crime organizado, é a CPI do crime organizado. Aprovou a convocação do empresário Ian Félix Cirano, colocando sob holofote uma das famílias mais influentes de Campos, Goytacazes. Ian é filho de Paulo Cirano, atual secretário de Saúde. A matéria tá ali completinha na íntegra no Campos 360. Isso não é coisa da cabeça de Edmar, não. Isso é coisa que está acontecendo. É uma notícia triste. Eu, como pai, se fosse pai, não sou pai, não tenho filho, mas eu não gostaria de receber uma notícia de que meu filho está envolvido em um esquema desse. E isso não vai dar bom, porque eles estão pegando pesado. Você vê aí que nem ministro está se safando, nem Moraes estão poupando, nem Toffoli estão poupando, nem o outro ministro que está envolvido lá, o que Bolsonaro indicou, o que votou pela liberação de Rodrigo Nunes Marques, não estão poupando. Então tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, a princípio, envolvido com o esquema do Banco Master: Toffoli, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. E agora o filho de Dr. Paulo Cirano. Tá travando aqui pra mim, tá congelando. Isso aí tá aí também não, né? Faz o que eu te pedi, liga, pega o telefone, liga pra ele. Pergunta: vai entrar ou não vai entrar? E fala comigo: falei com ele, ele vai entrar. Falei com ele, ele não vai entrar. Liga pra ele. Não comunica pelo WhatsApp. Liga. Eu quero ver você falando com ele. Pode tirar essa matéria daí, por favor. É semana de movimentações nas candidaturas aí. Nós tivemos aí 2 lançamentos de candidatura a estadual. A Francimara, lá de São Francisco do Itabapoana. A matéria também está no Campos 360, eu não vou colocar. E também o lançamento da candidatura de Marquinho do Transporte, que também trocou de partido, saiu do PP e foi para o DC. Inclusive tá aí com a ameaça, eu pedi a ele para falar, mas não deu tempo dele enviar, ameaça de perda do mandato de vereador por ter trocado de partido. Eu não sei, houve a janela, mas eu não sei se essa janela serviria para vereador. Eu sei que para deputado sim. Inclusive, eu vou falar daqui a pouquinho, porque nós vamos falar agora ao vivo. Coloca aqui na tela comigo, divide a tela. E nós estamos lá com Magal na base do... ao vivo, lá na base do Corpo de Bombeiros, na Codim, porque a população de Guarulhos, ontem houve um acidente com 2 vítimas fatais ali na localidade de Matinha, próximo na estrada Campos São Francisco de Itabapoana. 2 pessoas perderam a vida e o relato que foi me trazido é que demorou muito o resgate. Por quê? Porque a base do Corpo de Bombeiros lá na Codim, ela está sem a ambulância de resgate, que é o principal, que é o fundamental, e Guarulhos merece. Jorginho Magal, boa noite. Boa noite, companheiro Edmar. Boa noite a todos daí do programa Os Bastidores da Política, Rede Aurora de Comunicação, sempre ao lado do povo, a serviço da comunidade. Boa noite. Boa noite, Jorginho. Você tá aí, Magalzinho. Você tá aí na base do Corpo de Bombeiros, aí na Codim. Tem ou não tem ambulância de resgate aí? A verdade, Edmar, já faz um tempo, né? Que a base aqui, que fica no alto do Morro da Codim, aqui de Guarulhos, realmente não tem a viatura. A viatura foi retirada e não mais voltou
para a base que é tão importante, uma região tão grande que é Guarulhos, cortada pela BR-101, outras estradas também. Como você falou, um acidente muito grave ali próximo à travessão, depois travessão para São Francisco. E, na verdade, o resgate, quanto mais rápido chegar, a chance de salvar a vida é maior para os profissionais da saúde. E quando falta uma viatura, pode chegar o resgate. E a situação, pode olhar aqui, pode mostrar aqui a base aqui, que só tem realmente acho que um caminhão está ali dentro ali. Não tem a ambulância do Corpo de Bombeiro, realmente não tem. Então nós estamos aqui, Edmar, e agradecer mais uma vez, como eu falei, Rede Oral de Comunicação, Edmar Pitac, os bastidores da política, está sempre ao lado do povo. Então nós estamos aqui Vou fazer uma matéria, Magalzinho, e vou marcar os deputados que interagem com o governo do estado, os deputados estaduais, que são hoje Carla Machado, Tiago Rangel e Bruno Dauari. É uma cobrança de Guarulhos que esse carro de resgate, essa ambulância de resgate, retorne para Guarulhos. Porque não adianta uma base do Corpo de Bombeiros aí na Codim, bem montada, e não é culpa dos profissionais que aí estão, não, óbvio que não, mas não adianta sem equipamento, não há o que se fazer, Magalzinho. Então, você aí que está caminhando aí com o deputado Tiago Rangel, que você leve essa demanda, eu vou marcar, eu vou mandar o vídeo para ele, que Tiago conseguiu, você soltou um vídeo aí, lá a base da Polícia Militar, lá em Serrinha. Tiago conversou com o comandante-geral da Polícia Militar e ele prometeu que aquela base seria reaberta. Mas também, base ser reaberta, sem viatura e sem atender a comunidade, não adianta. Não é só acender a luz lá da base lá, não. É ter um carro com um policial, com combustível, para poder rodar a área lá. Então, que você leve essa demanda aí para o nosso deputado Tiago Rangel, para que ele possa intervir junto aos órgãos lá do Corpo de Bombeiro e mostrar a necessidade real da comunidade Guarulhos, que vai ali do outro lado da ponte, vai parar lá em Santo Eduardo, e como você bem pontuou aí, BR-101 cortando ao meio, uma rodovia de grande fluxo e sujeito a muitos acidentes, e parece que nesse caso aí desse acidente não teria como a autopista mandar socorro, porque era uma rodovia, uma RJ, e tá totalmente condicionado a esse apoio aí do Corpo de Bombeiro. Obrigado, Magalzinho, por você ter interagido com a gente, e suas considerações finais, Magalzinho. Sim, Edmar, eu quero mais uma vez agradecer, porque nós tivemos lá em Serrinha, foi um pedido dos moradores de Serrinha, esse TPO estava lá fechado, abandonado por um tempo. Eu fiz um pedido, então, o deputado Tiago Rangel, como também o deputado Vitor Júnior, trabalhando também em conjunto. Então, graças a Deus, foi indicação, foi na LERJ, votou na LERJ, foi votado por todos os deputados, junto com o Tiago e com o Vitor Júnior, e foi reaberto o DPO de Serrinha para a tranquilidade maior dos moradores de Serrinha. Então, irmão, quero mais uma vez agradecer você e aproveitar essa audiência imensa, porque o DPO de Serrinha fica coladinho com o posto de saúde da prefeitura. A UBS da prefeitura está fechada há mais de 5 anos. Está sem... A UBS está fechada, também não tem ambulância. Então fica um pedido aí. O DPO já foi resolvido através do deputado Tiago Rangel e também o Vitor Júnior, e dizer que o saúde consegue uma necessidade imensa, está fechado, não tem ambulância, 60 quilômetros de distância. Então, na verdade, nós fazemos um apelo agora aí, os profissionais da saúde. Ao prefeito Frederico Paes, que assumiu aí, né? Que ele faça o mapeamento da cidade aí, que ele coloque em prática o seu governo, e uma UBS aí muito bem estratégica aí para a região aí sul do nosso município. Igual você falou, a 50 quilômetros de Campos, e uma UBS fechada há mais de 5 anos, né?
Mais de 5 anos está fechado e o doutor Frederico também é da área da saúde. A comunidade Serrinha está apostando em doutor Frederico, prefeito hoje do município de Campos, e com certeza que nós vamos conseguir, aí a comunidade de Serrinha vai conseguir que o prefeito, junto ao secretário de saúde, possa reabrir a UBS Serrinha e também colocar uma ambulância. Na hora que eles colocar lá, que abrir, nós vamos lá em Serrinha também agradecer. Ao vivo, fazer um agradecimento também pela abertura do posto de saúde lá de Serrinha. Isso aí. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você pelo espaço. Rede Oral de Comunicação é isso, é serviço da população. Bastidor da Política sempre às terça-feiras, às 20 horas, ao lado do... Estamos esperando você aqui, Magalzinho. As pessoas perguntam, quando o Magalzinho vai voltar? Quando o Magalzinho vai voltar? Em breve. Em breve, Magalzinho vai voltar. E ele pontuou ali também que o Vitor Júnior, que também é deputado estadual, participou dessa demanda lá para reabertura da base da Polícia Militar lá em Serrinha. E que Vitor Júnior também possa, ele fala que é campista, que é daqui de Campo, que ele possa ajudar um lugar tão sofrido como é Guarulhos, que nem parece fazer parte de Campos, um lugar abandonado, que vive à margem de Campos, que seja ali essa demanda de Guarulhos aí, esse pedido de Guarulhos aí, que retorne para a base do Corpo de Bombeiro a ambulância de resgate. Obrigado, Magalzinho. Boa noite. Bom descanso. Deus abençoe. Então, Magalzinho aí ao vivo lá da base do Corpo de Bombeiros e na Codim, que não tem o básico elementar, que é uma viatura de resgate. Eu trouxe esse assunto hoje, por quê? Porque ontem 2 pessoas perderam sua vida ali depois de travessão. Mas não sei. Sei que o resgate demorou a chegar. Parece que a ambulância de resgate não estava na base do Corpo Bombeiro, estava atendendo outro. Então, Campos, com 500 e poucas mil pessoas, 520 mil habitantes, ele não pode contar com uma ambulância de resgate. Então, que o Corpo de Bombeiro repense isso e que coloque uma ambulância de resgate. Não é para tirar daqui para colocar lá, não. É para ter uma aqui na cidade e uma em Guarulhos. É o mínimo que a população de Campos merece. O mínimo, como diz Diego Japona. É o mínimo. O mínimo. 2 ambulâncias de resgate, no mínimo. Vamos lá. Eu falei aí das candidaturas a estadual que se lançaram essa semana. Marquinhos do Transporte e Francimara, ex-prefeita de São Francisco. E no lado federal, também teve 2 candidaturas aí confirmadas. A da Madeleine, tá travando a minha tela aqui direto. Espero que não esteja isso lá para quem tá nos acompanhando. Eu mesmo tô congelado ali na tela. Não sei se quem tá acompanhando tá vendo a minha cara congelada ali. Então, a Madeleine se candidatou pelo União Brasil. Gosto muito de Madeleine. Madeleine é uma pessoa que faço acesso. Só que, Madeleine, você fez a publicação colocando União Brasil junto com... Eu não sabia que Canela era tão grande. Eu vi você ali. Você não é pequenininha, você tem uma estatura mediana, é a minha altura mais ou menos, mas o homem é grandão, né? O Canela é grandão. Só, o delegado, o Canela, ele não vai chegar a disputar o Senado. São muitas denúncias contra o Canela. Então foi interceptado uma ligação onde o coronel que estava a serviço dele estava negociando com o tráfico. Aonde poderia colocar barricada, aonde não poderia colocar barricada. Isso é muito grave. Tem investigação em curso. Tá na Polícia Federal, tá no Ministério Público, tá na Procuradoria-Geral da República. Então, eu acredito que vai haver uma operação aí para colocar o Canela aí, não no Senado, mas na cadeia. E o outro candidato que se confirmou aí, saindo da onde ele estava, que era o PSD, e indo pro PSDB, Caio Viana. Caio Viana, não sei o que venderam para Caio, mas Caio, você se estrepou.
Venderam para você uma coisa, o partido PSDB não tinha nenhum deputado federal no PSDB. Pois bem, com essa janela, o PSDB hoje tem 5 deputados federais. Então, Caio vai concorrer com 5 deputados federais eleitos, candidatos à reeleição. Caio, o que era quase impossível, missão impossível, você se eleger, agora virou missão impossível 2. Tá lá também no Campus 360. Será que Caio foi iludido? Enganado? Ou ele entrou mesmo para dar os 20, 25 mil votos que Caio vai conseguir aí? Ele negociou lá com o PSDB, ó, eu consigo 25 mil votos, eu não sou de ganhar a eleição não. Todas que eu participei eu perdi, mas eu consigo ajudar a legenda aí com 25 mil votos. Se essa foi a intenção de Caio, tudo bem. Agora, Caio, missão impossível 2. Tem 5 candidatos a deputado federal no PSDB hoje. E olha que o PSDB tá mais desestruturado do que tudo no estado do Rio de Janeiro. Tá acabado. Diretórios, tudo parado. O PSDB parou. Então, vamos aguardar aí. Já falamos de Caio, já falamos de Canela, já falamos de Madeleine. Agora, aniversário de Rodrigo já falamos. E vamos falar agora, amanhã nós teremos uma live aqui ao vivo, a live Bastidores da Política. Não vai ser apresentada por mim, mas vai ser apresentada por Saulo Maciel a partir das 14 horas, com a votação direto do Supremo Tribunal Federal de como será as eleições para eleger o governador. Por quê? Realmente uma eleição para deputado, para governador é cara. Ela envolve todos os municípios do Rio de Janeiro. E outra, condicionado ao segundo turno. É caro e é demorado. Mas por que então eleição direta, Edmar? Por quê? Porque a indireta, quem irá decidir são os deputados estaduais. São aquelas pessoas que estavam ali fazendo par com o Rodrigo Bacelar, que está preso. Esperamos aí os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal para que mais deputados possam prestar contas com a justiça. Agora, como que a gente vai deixar uma assembleia decidir o novo governador? Então, amanhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje já tem 4 ministros que defendem a ideia de eleição direta. Hoje, o Procurador-Geral da República, o Gonê, ele deu parecer favorável à eleição direta no Rio de Janeiro. E amanhã, o procurador já é favorável. Eles levam muito em conta a opinião do procurador. O procurador ali funciona como mais um ministro. A opinião dele é ouvida. Temos aí o Zanin, que é o relator. Temos aí também o Gilmar Mendes, é favorável. Mas quem que é favorável? Zanin, Gilmar Mendes. Vê aí, produção, tem mais 2. Vê aí quem são os ministros que já declaram voto. Zanin, Gilmar Mendes, a produção tá checando ali. E amanhã a gente vai trazer aqui ao vivo. Quem que a gente conhece que já se declarou que está preparado para assumir essa responsabilidade? Coloca aí o número 11, Garotinho, que já foi governador, que já participou de 2 mandatos, o dele e o da esposa, Rosinha Garotinho, e ele está aí denunciando tudo que acontece. Gilmar Mendes, Zanin, mais quem? Flávio Dino, Alexandre de Moraes. Esses 4 ministros defendem a eleição direta. Então tem que conquistar mais 2 votos para ter maioria. Vamos aguardar amanhã como que eles vão
E pode mudar o voto também. Quem tá a favor pode ser contra e quem tá contra pode virar a favor. Amanhã tudo pode acontecer. Então amanhã, a partir das 14 horas, vocês podem acompanhar aí a live Bastidores da Política com Saulo Maciel. Coloca aí o vídeo do ex-governador Antony Garotinho se colocando à disposição. O partido dele, o Republicanos, deu a vaga para ele disputar esse mandato tampão. Coloca aí, Garotinho, falando. Olá, pessoal. Muitas pessoas têm pedido uma posição minha a respeito das eleições. E eu hoje quero deixar bem claro que o meu partido, Republicanos, decidiu que caso as eleições sejam marcadas diretas agora, o nome indicado para disputar as eleições será o meu nome. Então, quero agradecer a confiança do presidente regional, Luiz Carlos, do presidente nacional e dizer que eu estou pronto para enfrentar essa máfia que está dominando o Rio de Janeiro e a outra máfia que tenta dominar o Rio de Janeiro. Caso seja o desejo da população e essa seja a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento que vai ocorrer na próxima quarta-feira, eu vou repetir o que eu tenho dito. O que falta no Rio de Janeiro não são informações. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Sabe quem rouba, sabe quem recebe o roubo, sabe quem está por trás da corrupção nos órgãos públicos. O que falta não é informação. O que falta é coragem. E uma coisa vocês sabem que o Garotinho tem de sobra. É coragem para tomar decisão. Obrigado pela confiança do Partido Republicanos e eu saberei honrar nessa disputa eleitoral a confiança que me foi depositada caso as eleições, repito, sejam diretas. Até seria uma incoerência permitir que uma Assembleia que participou de toda esta roubalheira no Estado eleja de maneira indireta o próximo governador. Seria como dar um prêmio aos criminosos que participaram do assalto aos cofres do Rio de Janeiro. Mas, Edmar, Garotinho foi preso 5 vezes. A esposa dele, Rosinha Garotinho, presa 3 vezes. Você votaria em Garotinho? Sim. Garotinho não foi preso por nenhuma acusação nos 4 anos de governo dele como governador. Nem pelos 4 anos de governo, de exercício do mandato de governadora da governadora Rosinha, ex-governadora Rosinha Garotinho. Rosinha Garotinho não foi presa por nenhum motivo relacionado aos 4 anos do governo do Antony Garotinho, nem pelos 4 anos que ela governou o estado do Rio. Todos sabem aí que a maioria das prisões de Garotinho e de Rosinha foram frutos da Operação Chequinho e que foi anulada pelo ministro Zanin. E hoje Garotinho está liberado para concorrer a qualquer cargo que ele quiser e ele já está afiliado ao Republicano e o Republicano já deu a vaga para ele. E eu voto sim em Garotinho, por quê? Porque Garotinho é o único que está denunciando os desmandos do que vem acontecendo no Rio de Janeiro. É o único que tem condições de encarar. É quem denunciou a Canela, é quem está denunciando o Cláudio Castro, é quem denunciou o Rodrigo Bacelar, é quem está fazendo todas as ligações do que há de mais ruim com o Palácio Guanabara. Então tem que entrar alguém lá que tenha coragem de fazer o que precisa. A última notícia de hoje saiu aí um edital e muitas pessoas até pensaram, e foi publicado ali uns valores, um edital de convocação para uma licitação
aonde vários cargos ali seriam preenchidos, porque, segundo a TAG, termo de ajustamento de gestão proposta com o prefeito Vladimir, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Não pode mais contratar via RPA. Acabou. Todo mundo já sabia disso. Mas Vladimir não noticiava, por quê? Porque muitos eleitores de Vladimir são os RPAs. Agora não tem mais RPA para votar em Vladimir. Ainda tem alguns ainda, mas vão cair. Como diz Japona, vascou. Vão cair também. O RPA que não caiu, vai cair. Agora eles vão ter os direitos trabalhistas. E o valor que aparecia ali, parece que vigia, vamos falar em um caso, parece que era R$7.000. Presta atenção, o vigia vai receber R$2.900. E os outros são os encargos. Férias, ninguém paga férias de graça. Férias tem um encargo. 13º tem um encargo. INSS tem um encargo. FGTS tem um encargo. Mas o que o funcionário... aviso prévio. Agora o funcionário vai ser avisado previamente que ele vai ser demitido. Então tem que pagar mais 30 dias. Ou trabalhando ou fora do trabalho. Então agora vai arrumar a casa. Mas a Guarda Municipal diz que tem um concurso vigente e que esses cargos de vigia não deveriam estar contemplados ali, porque deveria se chamar essas pessoas que passaram no concurso, que iria economizar. Agora eu vou falar de essas contratações eu já expliquei. Coloca outra matéria aí, que é a impugnação, número 4. Uma pessoa entrou ontem com uma impugnação, um popular, ele não é político, inclusive é meu amigo Estevão. Ele entrou impugnando esse pregão em Campos. Pregão eletrônico não, acho que você tá falando de outra coisa aí, né? Não é essa notícia não. Cadê a notícia aí do Estevão que eu pedi você pra fazer? É essa? Não é essa não. Eu coloquei errado, sobe aí pra gente ver. Sobe. Ali tá falando negócio de tecnologia, sobe. Cadê? Aonde tá ali? O autor da impugnação identificou uma sobreposição de preocupante entre as funções licitadas e o plano de cargos e carreiras já existentes no município. Funções como motorista e vigia de ônibus escolar possuem correspondência direta com cargos efetivos criados por lei municipal, muitos dos quais apresentam vagas ociosas. A criação de uma estrutura paralela de contratação via terceirizada ignora a existência de quadros próprios e pode gerar um aumento de custos desnecessários aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Sobe ali, você colocou acesso à petição, não, né? Você colocou? Sobe ali. Clica aqui. Vamos ver lá a petição ali. Tá ali, ó. Pregão eletrônico, eu não tinha lido que era pregão eletrônico, não, tá certo. Pregão eletrônico, eu, Estevão, venho apresentar a impugnação ao edital do pregão eletrônico 2 de 2026 pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então são vários fatos e fundamentos, tirei. Vocês podem entrar lá no Campus 360, tá lá, vocês podem ler essa impugnação na íntegra. Então foi feito a primeira terceirização e já ocorreu a primeira impugnação. Então já estamos completando aí a nossa hora, porque se passar depois não fica inteira. Semana passada falei que ia estar lá no Instagram inteira também em partes, mas o operador aqui comeu mosca. Boa noite a todos e até terça-feira e até amanhã às 14 horas com o julgamento se vai ser direta ou indireta a eleição para governador do estado do Rio. E eu, Edmar, até terça-feira que vem. Boa noite. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.